a nossa aula de hoje. Então, semana número 12, frente B, fanerógamas, gimnospermas, ainda falando de botânica, nessa parte de grupos vegetais. É o início da botânica, é aquela parte básica que a gente precisa dominar bem, né? Para poder entender outros fatores aí dentro desse conteúdo que não é o conteúdo que mais cai em vestibular e Enem, mas é um conteúdo que pode diferenciar a sua nota, já que o curso que você escolheu é um curso mais concorrido, né? Então, bora lá. Deixa eu colocar aqui o chat aberto ali para vocês e vamos lá, então. Veja, como eu estava falando aqui em off antes da gravação, nós já estudamos as plantas classificadas como criptógamas. Cripto quer dizer escondido, gamas, estrutura de reprodução. Briófitas e pteridófitas têm estrutura de reprodução escondida. Agora a gente vai estudar plantas que têm a estrutura de reprodução evidente. A palavra fanero significa visível. Fanero significa evidente ou visível. Plantas que têm estrutura de reprodução evidente ou visível. E gímeno? Gímeno significa nua, enquanto que esperma significa semente. Galera, as fanerógamas, todas as fanerógamas, que são gimnospermas e angiospermas, também são plantas espermatófitas. O que são plantas espermatófitas? Fita significa planta, esperma, semente. Então, toda fanerógama tem semente. Toda fanerógama é, evidentemente, também uma espermatófita. Semente nua, o que significa dizer que essa semente é nua? Não tem proteção, não tem fruto ainda. Então, uma grande novidade que a gente vai ver aqui nas gimnospermas é o surgimento do óvulo. E o óvulo é ele que origina a semente. Mas não tem ovário, porque é o ovário que origina o fruto. Então, só vai ter ovário a partir das angiospermas. Gimnosperma surge o óvulo, mas ainda não tem ovário, tá? Quem são as gimnospermas? Nós temos aqui como representante das gimnospermas os pinheiros, né? Pinheiros são os principais representantes desse grupo vegetal. E aqui no Paraná, nós temos aí, para quem, né, é aqui da região do Paraná, que eu sei que tem alunos que são de outros estados, né? A gente tem aí a araucária. A araucária é essa árvore que vocês estão vendo aqui, é o pinheiro do Paraná. É a árvore símbolo do Paraná. Para a gente que é aqui da região sul, falar em pinhão é tranquilo, né? Às vezes o aluno é lá da região norte e nordeste, e aí não sabe o que é um pinhão, não sabe o que é uma araucária, né? Por quê? Porque é uma planta endêmica aqui da nossa região, né? Tanto que a gente tem uma cidade vizinha aqui de Curitiba, que é a araucária, né? A gente tem a palavra Curitiba, que vem de linguagens indígenas que tem a ver com o pinhão, né? Então, a gente tem aí uma conexão muito forte com esse grupo de plantas aqui na nossa região, tendo a araucária angustifolia, o nome científico, né, do pinheiro do Paraná. Então, para nós aqui da região sul, saber que a araucária, uma árvore símbolo do Paraná, araucária angustifolia, ela é uma gimnosperma, isso é básico, gente, isso é importante, tá? Além dos pinheiros, a gente tem a ginkgo biloba. Ginkgo biloba é um fóssil vivo. Por quê? Aqui nós temos uma exceção, gente. A partir das gimnospermas, nós temos a independência da água para a reprodução. Briófita e pteridófita só fazia sexo quando tinha água. Só fazia sexo quando tinha umidade. Por quê? Porque o gameta masculino, ele era flagelado, era o anterozoide, lembra? A ginkgo biloba, ela ainda mantém o anterozoide. Apesar de já ser uma gimnosperma, ela ainda mantém o gameta masculino flagelado. Você não vai ver tubo polínico aqui na ginkgo biloba. O tubo polínico é uma característica já das gimnospermas. Inclusive, tá, gente? Questão da PUC, né? Que dizia assim, qual planta conquistou definitivamente o ambiente terrestre? A primeira planta que conquista definitivamente o ambiente terrestre são as gimnospermas.
por conta do surgimento do tubo polínico. Uma vez que tem tubo polínico, o gameta masculino não precisa mais nadar, não precisa mais ter flagelo. O gameta masculino, que era chamado de anterozoide, agora não é mais anterozoide. Agora é chamado de núcleo espermático ou núcleo gamético. Então, temos um ponto importante a partir de agora. Independência da água para o sexo, independência da água para a fecundação, exceto a ginkgo biloba. Ginkgo biloba, considerado um fóssil vivo, já é uma gimnosperma, mas ainda apresenta características mais primitivas, como o gameta masculino flagelado, dependente da água para a fecundação, tá? Dentro desse grupo, gente, é isso aí, Rafael. Rafael comentou aqui que é a época do pinhão, né? Bem isso, né? É um momento, né, da gente apreciar o pinhão. E não sei se daqui a pouco a gente vai ver mais imagens aqui, né? Mas aquele filamento que está bem no meio ali, né, do pinhão, aquilo ali é o embrião. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem aqui com mais detalhes, né? Mas o embrião é aquele filamento que fica no meio ali do pinhão. A gente, quando come o pinhão, a gente tira aquela parte da casca, né? Ali da semente, e aí come aquela parte nutritiva, que é a parte que nutre o embrião, e aquele filamento a gente acaba comendo também, né? Que é o próprio embrião, tá? A gente tem aqui, dentro do grupo da gimnosperma, não vão esquecer, tá, gente? PUC, prova de medicina, já cobrou SICA. As SICAs também são gimnospermas, né? Então, achei que Sica era pteridófita, professor. Não, Sicas revoluta, né? Uma espécie aí utilizada para estética ornamental, ela é uma gimnosperma também. A Ephedra viridis, também uma gimnosperma, quase não aparece em vestibular e Enem, né, gente? Quando fala de gimnosperma, a gente fala principalmente de pinheiros, mas tem esses outros grupos aqui também. Aquele slide onde eu resumo tudo que eu considero importante, né, que você tem que dominar. Gimnosperma, então, são plantas fanerógamas, vasculares, né, traqueófitas, mas isso não é uma novidade. As primeiras plantas traqueófitas foram as pteridófitas, com tecidos de condução. São plantas que surgiram ali há 365 milhões de anos atrás, mais ou menos, no final do Devoniano. Coloco isso daqui para vocês, porque a Universidade Estadual de Maringá já cobrou isso daqui, né? E aí os alunos falam, caramba, professor, tem que saber? Então tá aqui, né? As gimnospermas, elas apareceram, né, aí no planeta, elas surgiram no planeta aproximadamente em torno de 365 milhões de anos atrás, no final do Devoniano. Grão de pólen, gente, uma grande novidade aqui, tá? Briófita e pteridófita, quem é lançado no ambiente, quem cai no solo, é o próprio esporo. A partir das gimnospermas, continua tendo esporo, só que esse esporo ele sofre mitose dentro da planta ainda, dando origem ao grão de pólen. O grão de pólen é o que, professor? O grão de pólen é o gametófito masculino jovem ou imaturo. Prova da Federal 2018. Se o aluno não soubesse que o grão de pólen é o gametófito masculino imaturo ou jovem, teria perdido uma questão de primeira fase, tá? Então, o grão de pólen é o quê? É o gametófito masculino jovem ou imaturo. Vamos lá. Um gametófito faz o quê? Forma gametas, né? Gametófito forma gametas. Então, gametófito masculino está associado a formar o gameta masculino, tá? O grão de pólen, ele também vai formar o tubo polínico. Além de formar o gameta masculino, o grão de pólen também forma o tubo polínico. O tubo polínico, ele é considerado o grão de pólen amadurecido. O tubo polínico, então, ele é considerado o gametófito masculino maduro ou adulto. Então, veja que a gente tem duas identificações aqui importantes, né? Grão de pólen, gametófito masculino jovem ou imaturo, e o tubo polínico, o gametófito masculino adulto ou maduro. Galera, uma vez que surge o tubo polínico, o gameta masculino não precisa mais da água agora. Então, essas plantas, elas não dependem mais da água para o sexo.
O gameta masculino agora não precisa mais ser flagelado. Então, o gameta masculino agora a gente não chama ele mais de anterozoide. Você só vai chamar de anterozoide em briófita e pteridófita. Nas gimnospermas em diante, o gameta masculino passa a ser denominado de núcleo gamético ou núcleo espermático. As gimnospermas, como eu disse anteriormente, são as plantas que conquistam pela primeira vez o ambiente terrestre. Independência, né, conquista definitiva do ambiente terrestre. Por quê? Porque elas independem da água para a fecundação, independem da água para o sexo. Então, são as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre devido ao surgimento do tubo polínico. São plantas que têm tubo polínico, que têm sifão, então eu classifico como sifonógamas. Briófitas e pteridófitas são assifonógamas, enquanto que gimnosperma e angiosperma são plantas que têm tubo polínico, então a gente vai dizer que gimno e angiospermas são plantas sifonógamas. Sifo vem de sifão, vem de tubo, né? Aqui surge o óvulo. Cuidado, o óvulo nas plantas não é o gameta feminino. Nas plantas, o gameta feminino vai ser denominado de oosfera. A primeira planta que vai apresentar óvulo são as gimnospermas. E qual a importância disso? Galera, total importância, porque é o óvulo que origina a semente. Por isso que briófita e pteridófita não tem nem sinal de semente. Por quê? Porque não tem óvulo. Para ter semente, tem que ter óvulo. O óvulo surge a partir de gimnosperma. Então, é a partir de gimnosperma que a gente tem plantas com sementes, tá? Mas veja, tem óvulo, mas não tem ovário, gente. Se você pegar uma pinha, o estróbilo, o cone, né? A pinha, ela é uma estrutura que a gente não costuma chamar de flor, né? Não é totalmente correto chamar a pinha de flor. Então, a gente chama a pinha de estróbilo, de cone. Ela tem óvulo, mas ela não tem ovário. No máximo, a gente pode classificar a pinha como uma flor primitiva. Mas a maioria dos autores, dos professores de biologia, das provas de biologia, vão considerar que flor verdadeira, né? Ali, e a palavra flor só vai aparecer em angiosperma. Então, a gente costuma não usar muito essa palavra flor aqui em gimnosperma. A gente usa a palavra estróbilo, cone, popularmente chamamos de pinha, tá? E possuem as sementes nuas. São plantas espermatófitas, já tem semente, mas não tem fruto. Para ter fruto, precisa ter o ovário, tá? São plantas de grande porte, né, com tecidos de condução. Eu não mostrei imagens ali para vocês, mas dentro desse grupo das gimnospermas, nós temos as sequoias. E sequoias podem atingir mais de 80 metros de altura, gente. São plantas de grande porte, tá? Olha aqui o estróbilo, né? A gente chama de pinha, estróbilo ou cone. Se eu pegar uma escama dessa pinha e trazer aqui para o lado, o que a gente vai visualizar? O nome dessa escama é chamado de megaesporófilo. Se for uma escama da parte feminina, tá, gente? Se for parte masculina, a gente usa o prefixo micro. Então, megaesporófilo, a gente está vendo uma escaminha dessa aqui de uma pinha feminina, e ali dentro você vê, então, o quê? Você vê ali as sementes, tá? Então, você tem aqui o estróbilo e sementes de gimnospermas, tá? Estróbilo ou cone. Aqui que eu tinha falado para vocês, que ia vir em mais detalhes, né? Aquele filamento no meio do pinhão é o embrião, diploide, o tegumento é a casca, e o endosperma é a reserva nutritiva do embrião, ó. Então, toda essa massa que está em volta do embrião, que a gente acaba comendo também, tudo isso aqui é muito nutritivo, você comer pinhão, por quê? Porque isso aqui vai nutrir um embrião, gente, tá? Então, o endosperma é haploide. Aqui, o pinhão não é fruto, o pinhão é uma semente. Lembre-se disso, não cai em pegadinha. Vantagens da semente. Podem perguntar para vocês numa segunda fase. Quais as vantagens de ter semente? A semente, ela protege o embrião. A semente, ela é uma reserva de nutrientes. A semente, ela facilita a dispersão. Então, essas são vantagens importantes aí da semente. Aqui você está vendo uma imagem microscópica real de um grão de pólen, gente.
Nas gimnospermas, o grão de pólen, ele é alado. Tá vendo essa parte aqui, ó? Mais desbotada, ó. Isso aqui é uma asa, gente. Da outra parte aqui mais desbotada é uma asa. E essa parte mais escura aqui, ó, é o grão de pólen em si, né? Com as suas asas aqui ao lado. Aqui dentro você tem dois núcleos. Um núcleo que vai formar o gameta masculino e um núcleo que vai formar o tubo polínico, tá? O grão de pólen, ele é o gametófito masculino jovem ou imaturo, enquanto que o tubo polínico é o gametófito masculino adulto ou maduro, né? O tubo polínico nada mais é do que o grão de pólen que germinou, o grão de pólen germinado, tá? Vendo a reprodução de uma gimnosperma, a gente vai ver o seguinte, ó. Você tem aqui o estróbilo masculino. No caso da araucária, você tem pinheiro macho e tem pinheiro fêmea. Giovanni, como que eu faço para identificar um pinheiro macho? O pinheiro macho, ele vai ter um estróbilo ou um cone mais pontiagudo, menorzinho e mais pontiagudo, né? Então, esse estróbilo masculino, gente, ele tem ali a sua pinha, né? A pinha, ela vai ter ali o microesporângio. A palavra anjo significa aquele que guarda, né? Uma célula mãe de esporos. Então, os microesporângios vão sofrer a meiose espórica, dando origem aos esporos. Esses esporos sofrem mitose e dão origem ao grão de pólen. Esse grão de pólen nas gimnospermas, ele é um grão de pólen que tem dois núcleos e duas asas, né? Então, ele é alado. Por que ele é alado, professor? Porque ele é carregado pelo vento. A gente chama isso de polinização anemófila ou anemofilia, quando o grão de pólen é carregado pelo vento, tá? Aí ele tem dois núcleos, uma célula vegetativa e uma célula generativa. A célula vegetativa forma o tubo polínico. A célula germinativa ou generativa vai formar os gametas masculinos. São dois gametas masculinos por grão de pólen que são originados. Esse grão de pólen, então, ele é carregado pelo vento, né? Na parte masculina, tudo que é masculino, a gente usa o prefixo micro, micrósporo. Veja que a pinha masculina ela é mais pontiaguda, né? Ela é menor e mais pontiaguda. A polinização aqui é pelo vento. É uma polinização anemófila ou anemofilia. E aí você tem o gametófito feminino, que é o saco embrionário, essa é uma imagem microscópica real também, mostrando uma bolsa que contém o gameta feminino. O gameta feminino, que é a oosfera, fica dentro do óvulo, né, gente? Então você vai ter aqui a formação do saco embrionário, que é o gametófito feminino, tem ali o megaesporófilo, tiramos uma escama aqui para a gente visualizar, o megaesporângio sofre a meiose, dando origem a esporos. Esses esporos sofrem mitose e dão origem ao gametófito feminino, que é chamado de saco embrionário, tá? Então, o gametófito masculino, grão de pólen ou tubo polínico, gametófito feminino é o saco embrionário. Agora a gente vai ver a reprodução como um todo até a formação do pinhão. Então, você tem aqui o esporófito, que é diploide, forma grão de pólen, que é o gametófito haploide, né? Esse grão de pólen, ele vai formar aqui o tubo polínico, dois gametas masculinos, só que um desses gametas degenera e fica somente um gameta masculino viável. Então vai fecundar ali a oosfera, e uma vez que fecunda a oosfera, essa fecundação ela é simples. Por quê? Porque você tem aqui só um gameta masculino, o segundo gameta masculino ele morre, e aí você tem o embrião diploide. Oosfera haploide, mais núcleo espermático haploide, forma um embrião diploide, né? Dando origem, então, ali à semente. Uma vez que você tem a formação do embrião, o óvulo origina a semente. Então, a fecundação nas gimnospermas é uma fecundação simples e o endosperma é haploide. O que é endosperma? É a reserva nutritiva do embrião, tá? Terminamos assim, galera, a parte das gimnospermas, tá bom? Como aqui a gente também está um pouquinho adiantado, eu vou parar por aqui a frente 2, tá? Fazemos um intervalinho e a gente já volta com a frente 3, onde a gente vai dar sequência, então,
na parte dos vertebrados. Hoje a gente vai estudar os peixes. Eu vejo vocês. Vamos fazer assim, ó, 3h10, 3h20 a gente volta. 10 minutinhos aí de intervalo para vocês, tá?